noite para todos. Sempre é uma alegria voltar a essa casa. Convite sempre generoso do Flavinho, da Isa, e rever todos vocês, amigos dessa casa. Sempre uma alegria muito grande. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui de volta com vocês. E o tema então foi sugerido, pela casa, que estão estudando as leis morais. Então hoje a gente vai tentar refletir aqui sobre mais uma dessas leis, que é a lei de igualdade. Será que nós somos todos iguais? Essa é a questão, No livro Gênesis da Bíblia, não a Gênesis de Kardec, no livro Gênesis da Bíblia, está dito lá que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Quando a gente pensa nessa fala, não podemos imaginar que nós somos a imagem e semelhança de Deus no sentido corporal, no sentido físico. Não é isso. Nós, na verdade, quando fala imagem, nós somos o quê? Um espírito. Todos nós somos espíritos encarnados em um corpo físico. Então, o espírito é que é a essência, o espírito é que é a semelhança de Deus. E o espírito, o que ele é? O espírito não tem forma, o espírito é uma luz. O espírito tem a essência de Deus. Quando Deus cria cada um de nós, espíritos que somos, Deus coloca em nós da sua essência. Então nós temos a essência de Deus em nós. E é interessante, pessoal, pensarmos nisso, porque todos nós temos como se fosse nós somos, na verdade, espiritualmente falando, como uma semente minúscula que vai se desenvolver com o transcorrer dos séculos e milênios e nos tornarmos um espírito puro um dia. Quando Jesus veio à Terra, ele veio nos mostrar onde chegaremos na condição dele. Então, quando a gente pensa em Deus, nós somos a sua imagem e semelhança. Deus, diz o Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema do universo. E nós somos também seres inteligentes. Então nós nos assemelhamos a Deus na inteligência, no amor que nós vamos aprender a desenvolver e nessa essência espiritual que somos, Mas, e se nós somos todos iguais perante Deus, e Deus nos ama por igual, por que existem tantas diferenças entre as pessoas? Porque a gente sabe que nós somos diferentes, Não tem pessoas iguais em vários sentidos. E Allan Kardec vai estudar isso nessa lei. Por exemplo, nós temos habilidades diferentes. Cada pessoa gosta de uma coisa. Cada pessoa se especializa em uma coisa. Uma pessoa é boa, por exemplo, em esportes, a outra nas artes, a outra numa ciência, Cada um tem habilidades diferentes. Isso são as chamadas aptidões, Mas nós temos também diferenças nas condições de vida. Aí já é um pouco mais complicado, porque não deveria ter tantas diferenças. Por exemplo, existem diferenças sociais, Classes sociais. Por que existe classe alta, classe média e chamada classe baixa? Nós vamos falar um pouco sobre isso. E a diferença também da questão dos recursos financeiros. Por que tem gente que é tão rico e outro tem tão pouco? São essas diferenças aí que Kardec vai analisar nessa lei. Então, meus amigos, na questão número 803 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: perante Deus, são iguais todos os homens? Perante Deus. E os Espíritos responderam: sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Então vejam, o que quer dizer todos tendem para o mesmo fim? Qual é a finalidade nossa? Nós fomos criados para chegar onde?
Qual é o nosso destino, espiritualmente falando? É a perfeição. É difícil a gente pensar nisso agora, né? Falar que nós vamos ser perfeitos um dia, porque nós nos reconhecemos tão cheio de imperfeições ainda, que a gente acaba achando estranho dizer que um dia chegaremos à perfeição. Mas, na questão número 115, também do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Quer dizer, quando Deus cria o espírito, será que lá na origem da criação, alguns espíritos já têm tendência para o mal e outros têm tendência para o bem? Será que é isso? Ou são todos exatamente iguais na hora da criação? Aí os espíritos responderam: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Aqui, pessoal, a gente não pode confundir uma coisa. Quando Deus cria o espírito, não estamos falando do corpo, não estamos falando da criancinha quando nasce, isso é uma reencarnação. Quando cria o espírito, lá atrás, milênios atrás, quando o espírito começa a sua trajetória evolutiva, reencarnando nos diversos corpos. Quando Deus cria o espírito, todos são iguais, partem todos do mesmo princípio. Não tem espírito que criado para o bem e outro criado para o mal, todos com a mesma condição. E aí todos também vamos chegar na mesma destinação. Um dia todos nós chegaremos à perfeição. Então dá para entender que nós temos uma igualdade divina na criação e na destinação. Na hora que a gente nasce, criados por Deus, todos iguais. A hora que a gente chegar à perfeição, todos iguais. Mas no transcurso da criação até a perfeição, diferença. Aí é que nós vamos ver por que a gente vai se diferenciando, né? E aqui disse ainda, Deus fez suas leis para todos. As leis de Deus, pessoal, a gente não pode pensar em leis humanas, por exemplo. As leis humanas, por mais que elas se aperfeiçoam, elas ainda não são perfeitas. A gente percebe injustiças ainda, né? As leis humanas vêm progredindo. Com o passar dos séculos, cada época as leis são renovadas, são melhoradas, visando fazer mais justiça. Mas falta muito ainda para haver justiça verdadeira, porque a gente vê a desigualdade social que existe, né? Mas as leis de Deus, será que Deus faria leis que favorecem uns e deixa outros em condições piores? Não dá para pensar nisso. Deus criou leis iguais. Todos nós estamos submetidos às mesmas leis de Deus. Isso é o que fala a primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos, a 614. As leis de Deus são criadas para a nossa felicidade. Essas leis nos dizem o que devemos fazer ou deixar de fazer. E nós só seremos infelizes quando dessas leis nos afastamos. Então dá para entender assim, olha, se nós seguimos as leis de Deus, vamos encontrar tudo de bom na nossa vida. Pessoal, eu digo uma coisa que é meio difícil de imaginar, mas pensem assim, se tiver uma pessoa que faça exatamente tudo que está lá no Evangelho, que são as leis divinas, essa pessoa não vai encontrar dificuldades, doenças, problemas na sua vida, porque ela está no caminho da paz, da harmonia. Mas nós temos dificuldades para seguir as leis, vocês concordam? Vou dar só um exemplo básico. Uma das orientações divinas é o perdão. Nós não temos dificuldade para perdoar. A gente às vezes prefere, perder uma amizade do que perdoar. Então assim, as leis divinas convidam a todos nós para agirmos de uma forma como Jesus agiu. A gente não diz isso é para Jesus, não é para mim, né? A gente fala assim, o Evangelho é para Jesus, eu não consigo.
Mas, gente, Jesus veio mostrar como deve ser vivida a vida. E nós deveríamos o quê? Nos esforçarmos para fazer o máximo de acordo com o que ele viveu. Aí está a dificuldade, né? Então Kardec começa a analisar as desigualdades. Por que existem tantas desigualdades? Por exemplo, as aptidões. Por que cada um de nós gosta de uma coisa diferente? Por exemplo, uma pessoa é boa numa determinada área, outra é boa em outra. Ninguém é igual no sentido das habilidades, né? Então, nós escolhemos caminhos diferentes nas reencarnações. Cada um de nós vai seguindo por uma área. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. Quando a gente vê que está aparecendo muitos casos na internet, aquelas criancinhas, vocês já viram um vídeo, passou há pouco tempo na internet, acho que era um menininho de 1 ano e 7 meses, se não me engano, tocando piano. Vocês viram aquilo? Para pensar, como que pode? A mãozinha dele nem alcança as teclas direito, né? E ele tocando piano com 1 ano e 7 meses. Se não me engano, acho que era essa idade. Aí a gente poderia perguntar assim, por quê? O que essa criança tem de especial? Será que Deus favoreceu a ela ou a família? Falou assim, essa criança vai ser especial, nós vamos colocar todas as habilidades artísticas nela e ela vai vir executando, né, músicas aí desde cedo. Será que é isso? Não pode ser, porque senão Deus seria parcial. Ele favorece um e os outros. Tem crianças que nascem em dificuldades, com doença, com os problemas, e outros então nascem com essa habilidade. O que explica esses gênios? Tem crianças aí que são na matemática, né? A gente vê nos programas de televisão fazendo aqueles cálculos, a gente fica assim, né? Só como é possível? Nem a calculadora a gente não faz tão rápido. Como explica isso? São espíritos que viveram muito tempo em várias reencarnações passadas e fizeram escolhas de seguir por um caminho. Por exemplo, esses que são habilidosos com a música, encarnaram-se várias vezes atuando na música. Dá para entender? Ele vem numa existência, estuda a música, se dedica à música, desencarna, volta para outra existência, música de novo, estuda a música, dedica, mais uma, chega uma hora que o corpo já não segura mais o espírito. Desde cedo ele já sabe. Aí a gente pergunta, mas quem ensinou, né? Ele aprendeu com quem? Em existências passadas. Dá para entender que isso são as aptidões. Cada um escolhe uma área. Aí, pessoal, tem um diferencial nas aptidões, que é a vontade. A vontade é aquilo que nos leva a dedicar mais ou menos. Por exemplo, quando a gente vê esse menininho tocando com 1 ano e 7 meses, vocês param para pensar quantos anos e séculos ele já se dedicou à música? Para ser um músico bom numa encarnação, às vezes a pessoa se dedica 8 horas por dia treinando, executando, vários anos. Quando a gente vê um pianista tocando bem, no mínimo são 10 anos, se não me engano, de exercícios diários, machuca até os dedos. Isso aí chama o quê? Vontade, esforço, dedicação. Nem todos se dedicam assim. Então aí faz a diferença. Uns têm mais habilidades, outros têm menos. Depende então da vontade de cada um. Lembrando algo importante. É bom que tenha diversidade. Cada pessoa gosta de uma coisa. Imagina se todo mundo fosse músico, que chato que seria. E a gente precisaria de uma outra habilidade. Porque nós trocamos, né? Um é bom numa coisa, outro é bom em outra. Então a gente busca o serviço de um, o serviço de outro. A gente se completa. As diferenças, né, são benéficas. Pensando agora nas desigualdades sociais. Será que foi Deus quem criou as desigualdades sociais? Classe alta, classe média, classe baixa. Isso é lei de Deus?
Não é. Foi o ser humano. Isso é da sociedade. Por quê? Nós sabemos que, conforme o Livro dos Espíritos bem nos diz, os dois maiores males da sociedade quais são? As duas chagas da sociedade: egoísmo e orgulho. Esses dois problemas nos arrastam para essas desigualdades, porque a pessoa que tem muito quer cada vez mais, ela não tem limite, né? Então a gente vai vendo que aqueles que têm muito, das classes mais altas, cada vez aumentam, parece que não se preocupam com os que têm menos. Poucas pessoas ali estão, né, preocupadas com os outros. Mas essas diferenças, um dia vai praticamente desaparecer, diz a doutrina. Porque a Terra evolui, pessoal. Tem gente que fala que a Terra vai de mal a pior, né? Não tem mais jeito, a gente ouve falar isso. Mas a doutrina espírita coloca que nós estamos num processo de evolução, de progresso. E as desigualdades vão diminuindo. Vou dar mais exemplo aqui. Por que vai diminuir? Em tempos mais recuados, havia o problema da escravidão. Não foi um problema triste que a humanidade passou, mas, gente, hoje, tudo bem, a gente pode falar, existe ainda uma escravidão velada ali, né? De uma certa forma, mas não é mais como antigamente. Naqueles períodos tristes de tempos passados, alguns seres humanos se achavam proprietários de outros. Como pode pensar que isso já existiu entre nós, né? Se isso ficou para trás, é sinal de que nós estamos caminhando, nós estamos progredindo. Outro ponto, os direitos da mulher. Vocês se recordam, há pouco, não precisa voltar muito no tempo, a mulher era discriminada. A mulher não tinha os direitos que os homens tinham, né? Mulher não podia fazer tudo que o homem podia. Então existia uma discriminação com relação à mulher. Melhorou bastante, não é? Não vamos dizer que está perfeito ainda, mas já melhorou. Para a gente perceber que nós estamos melhorando as condições e diminuindo as desigualdades, tá? Outro ponto, com relação à diferença de recurso financeiro. Por que umas pessoas têm poucos recursos, né? A pobreza que a gente chama, e por que outros são tão ricos, tanto dinheiro? Os espíritos dizem, nesse sentido, que igualdade absoluta da fortuna, do dinheiro, nunca houve e nunca haverá. Vamos pensar o seguinte: imagine que a gente pegasse todo o dinheiro do planeta e dividisse exatamente igual para cada pessoa. Cada habitante teria a mesma parte igualzinho. Bastariam alguns meses que já estaria tudo diferente de novo. Por quê? Porque cada um de nós tem habilidades diferentes para ganhar o dinheiro. Uns ganham, se esforçam, ganham mais, outros ganham menos. Nós temos diferenças para poupar. Uns guardam mais, outros gastam mais, né? Então a gente nunca ficaria igual. Se dividisse tudo igualzinho, alguns meses, uns já tinham mais, outros já tinham menos, vocês concordam? Igualdade absoluta não vai haver, isso esquece. Mas qual que é o problema? O problema não é igualdade absoluta. O que importa, na verdade, é que não haja tanta diferença, não é? Quando a gente vê falar de um jogador de futebol, um astro da música, um corredor de Fórmula 1, que era mais antigamente, quanto ganha uma pessoa dessa? E aí compara com a pessoa, eles vão discutir que o salário mínimo está muito alto, né? Dá para perceber a diferença? Um ganha um salário mínimo e o outro ganha milhões, não é? Essa desigualdade é que tem que terminar. Por exemplo, um médico e um enfermeiro, né? Trazendo nos níveis mais baixos. Por que tanta diferença? Às vezes tem profissões que ganham 50 vezes mais que o outro para fazer a mesma carga horária.
Então deveria haver sim um reconhecimento maior para quem tem uma habilidade maior, mas não tão grande diferença, né? Então é isso, esse é um ponto que nós vamos precisar lutar muito para amenizar, né? E todos nós, pessoal, temos responsabilidade. Nós devemos nos manter indignados com essa desigualdade social, porque é gritante, né? O que acontece? Uma minoria da população tem muito dinheiro e a maioria tem pouco ou quase nada. Então, assim, o dinheiro está concentrado na mão de poucos. É isso que precisa mudar. Isso não é de Deus, isso é dos homens, é do egoísmo e do orgulho, né? Bom, mas falando da riqueza, nós precisamos analisar um outro ponto. Quando a gente fala em ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, isso na verdade, pessoal, se refere a provas espirituais. Nós, quando encarnamos, nós escolhemos, os espíritos dizem, algumas provas para enfrentar na vida. Uma delas é a questão do recurso financeiro. A gente escolhe, por exemplo, a família onde nós vamos nascer. Todo mundo sabe disso. Nós nascemos no lar certo, com aqueles que temos necessidades. Mas os recursos financeiros também nós escolhemos. Então, se a gente vem para enfrentar a prova da fortuna, da riqueza, não é apenas para a gente usufruir dos prazeres do mundo. Uma pessoa que tem muito dinheiro hoje encarnado, ele tem uma responsabilidade enorme, porque essa pessoa vai prestar contas a Deus. E, na verdade, esse dinheiro que essa pessoa tem, a gente chama em doutrina espírita que essa pessoa é usufrutuária dos bens. O que quer dizer isso? Ela não é proprietária legítima, porque aquilo que é nosso de verdade, a gente leva para todo lado onde a gente for. É nosso, ninguém tira. Quando desencarna, você leva? Não leva. Então, nós não somos proprietários absolutos dos bens materiais. São empréstimos que Deus fez a nós. Para quê? Para que a gente faça bom uso. Então, uma pessoa com muitas posses, ela pode conquistar até elevação espiritual se ela fizer bom uso. Por exemplo, ela não precisa sair jogando dinheiro na rua, mas essa pessoa não pode construir uma empresa, uma fábrica, uma indústria, gerar bons empregos, remunerar bem seus empregados, está fazendo bom uso do dinheiro. Auxiliar numa instituição que beneficia a coletividade, bom uso do dinheiro. Mas, infelizmente, quem tem muito, o que acontece? Faz o contrário. Se apega aos bens, fecha, né? Fica só na sua casa, esquece o mundo, se torna ali egoísta, quer usufruir de tudo que tem direito, nunca tem demais, está sempre querendo mais, gozam a vida intensamente, se permite todos os excessos. Aí o que acontece? Fracassou na prova. Na verdade, era uma prova que estava enfrentando. Assim como também a falta do dinheiro. A falta do dinheiro também é uma prova. Porque pensemos uma coisa, um mal rico do passado, uma pessoa que não agiu bem, foi egoísta, não pensou no semelhante, se apegou demais, às vezes, não que é regra, mas pode ser que ele venha numa próxima experimentando o contrário. Pode ser que ele nasça numa condição com pouco dinheiro, com poucos recursos. Para quê? Para aprender. Para aprender que precisa pensar no outro. Ele vai sentir necessidade de que outros o ajudem. Então, na prova da escassez de recursos, a gente pode desenvolver habilidades, progresso também. Como assim? Quem tem poucos recursos não tem que lutar com a vida? Se essa pessoa continuar firmes, buscando viver com dignidade, com responsabilidade, com honestidade, com resignação, sem reclamar, com fé em Deus,
está evoluindo. Então a prova da escassez também leva a pessoa à evolução, né? E pensando agora, meus amigos, numa outra perspectiva, o Emmanuel, aquele que foi o guia espiritual do Chico Xavier, ele tem uma mensagem no livro Rumo Certo, que ele chama Nossos Entes Queridos. E o Emmanuel diz assim: a vida, como sucede à escola, é igual para todos nós nos valores do tempo. No entanto, cada aprendiz da experiência humana, qual ocorre no educandário, estagia provisoriamente em determinado caminho de lições. Então aqui o Emmanuel está querendo dizer o quê? Cada um de nós encarnamos com uma missão diferente. A gente não pode se comparar. Ele dá um exemplo simples assim, olha. Quantos de nós renascemos aqui na experiência física para constituir uma família? Nós já planejamos no mundo espiritual aquele ou aquela que nos uniríamos aqui em união, né? A gente já planeja no mundo espiritual receber por filhos este ou aquele espírito. Então existe um planejamento antecipado. E a gente vem para essa missão da paternidade, da maternidade. Só que aí, como a maioria tem essa missão, a gente quer fazer regra geral. Às vezes os pais imaginam para os filhos que também deve seguir o caminho da união conjugal, de ter seus filhos. E às vezes esses espíritos não vieram para isso. Vocês estão percebendo que tem muitas pessoas hoje que não estão se unindo, não estão se casando, não têm filhos, porque cada um tem uma missão diferente. E a gente precisa aprender a respeitar isso. Não pode se fazer regra geral. Às vezes aqueles que vão viver solitários vão desenvolver outros campos de habilidade do espírito. Podem se dedicar a uma tarefa no bem, auxiliando de outras formas, mas não necessariamente ter que constituir uma família. Isso é só um alerta, né? Para que a gente não queira essa igualdade em todos os sentidos. E Emmanuel também agora, no livro Trilha de Luz, ele fala numa mensagem chamada O Problema da Igualdade. Ele diz assim: todos os seres possuem direitos idênticos de acesso à elevação, sob qualquer prisma. Entretanto, é preciso considerar que os deveres graduam as vantagens dentro da vida. Isso aqui é o seguinte: todos nós temos na vida mesmas oportunidades de progresso espiritual. Tem uma fala de Jesus que é confusa, tem pessoas que interpretam equivocadamente. Naquela parábola do festim das bodas, lá no final da parábola, Jesus fala assim: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. A pessoa pode interpretar que Deus escolhe aleatoriamente aqueles que vai levar para uma elevação maior. Então Deus fala: eu quero esse, aquele, aleatoriamente. E não é isso, é lógico, Deus não teria essa desigualdade, essa injustiça. Como entender aqueles que são escolhidos? Os escolhidos são aqueles que se esforçam para merecer ser escolhido. Por exemplo, aqui entre nós todos já entendemos que o caminho é seguir o Evangelho, não é? Não é o caminho da nossa felicidade? Quem vai se habilitar a ser convidado a prosseguir na elevação espiritual para o banquete celeste, como diz Jesus figuradamente, né? Quem vai ser escolhido? Aqueles que mais se esforçam. Jesus não falou também da porta estreita? Ele falou assim: procure passar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e muitos se acertam com ela. O que quer dizer isso? Tem pessoas
que não se preocupam de se policiar. A pessoa sabe que tem as imperfeições, mas fala, eu faço o que dá vontade. Eu não me preocupo. Tipo assim, não está trabalhando para se melhorar. Se você percebe que você tem uma deficiência, uma imperfeição, você precisa trabalhar para se melhorar. Se você fala, eu não tenho paciência, ponto final. Ponto final não adianta nada, né? A gente deveria falar, eu não tenho paciência, mas eu quero conquistar paciência. Eu, na primeira tentativa, eu fracassei, mas na próxima eu vou tentar de novo. Isso é esforço para conquistar virtudes. A pessoa fala, eu não tenho tolerância com o outro. E deixa assim. Não vai se esforçar para conquistar, né? Então, quem vai ser escolhido? Aquelas pessoas que se dedicam, que lutam contra as suas imperfeições, que percebem que tem erros, mas se esforça a cada dia para ser melhor, né? Então eu quero já concluir aqui, para a gente não alongar muito, né? O que define, na verdade, a nossa melhor condição espiritual, porque entendamos assim, nós todos estamos numa longa caminhada evolutiva, através das reencarnações. Nós somos espíritos viajores da eternidade. Nós estamos num caminho que vai nos conduzir a uma ligação maior com Deus, mas é preciso o esforço de cada um de nós, aproveitar as oportunidades de cada existência, né? Então, o que define a nossa condição espiritual, melhor ou pior, não são nossas escolhas, nossas aptidões como músico, como matemático, não é isso que é o mais importante. Não importa também nossa classe social, se nós somos da alta classe ou da classe baixa, não importa. E não importa também se temos poucos recursos financeiros ou muito, nada disso é o mais importante. O que importa? Quanto nós já edificamos do reino de Deus em nós. Quanto já a mensagem de Jesus mexeu conosco. Já nos leva a ser alguém melhor. Quanto que a gente já se esforça, né, para viver de acordo com o Evangelho. Então, para encerrar, meus amigos, eu encontrei aqui um poema, que eu gosto muito de poemas e poesias, que eu acho que mexe com a nossa emoção, né? E nos ensinam muito. Eu encontrei um poema de Victor Hugo, que eu vejo nesse poema que ele, de certa forma, enaltece a mulher. Como estamos falando de igualdade, desigualdade, quanto a mulher já sofreu com as desigualdades. Então, nesse poema, parece que Victor Hugo vai elevar a mulher a uma condição que ela merece, né? Tão discriminada durante tanto tempo. Então, nesse poema chamado O Homem e a Mulher, Victor Hugo coloca como se mostrando para nós que nós deveríamos cada um fazer a sua parte. Um respeita o outro, um entenda que a mulher tem suas habilidades, o homem tem as deles, que a gente possa seguir se ajudando, né, no caminho da evolução. Então, Victor Hugo diz assim: o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher é o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante o templo nos descobrimos,
ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que adorna, o lago a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher é o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. Obrigado a todos, muita paz. Então vamos agradecer, né, aos nossos amigos da internet que acompanharam a palestra, a Maria, a Regina. Uma boa noite para vocês, que Jesus abençoe. E nós que estamos aqui